mais uma aula do nosso curso de Arduino. Nessa aula nós vamos aprender um componente essencial para a elaboração dos projetos, a protoboard. A protoboard também pode ser chamada de placa de ensaio. Ela permite a construção de circuitos eletrônicos sem a necessidade de soldagem. Ela faz a ligação de faixas horizontais e verticais conectadas por trilhas metálicas por baixo da superfície plástica e permite a gente fazer conexões com os componentes com o Arduino. Bem, a gente pode ver que tem vários modelos de protoboards maiores, menores, mas basicamente o funcionamento delas é o mesmo e a gente vai entender como que elas funcionam nessa videoaula. Bem, os projetos eles conectam os fios, digamos assim, à protoboard, as entradas e as saídas do Arduino. E a protoboard a gente consegue conectar nelas os nossos componentes, como a gente pode ver nesses exemplos. A gente pode analisar que os componentes que a gente tem, eles já vêm num padrão que permite o encaixe perfeito na nossa protoboard. Então eu posso vir aqui encaixar um componente e com um fio metálico eu posso conectar esse componente a uma porta, seja ela de entrada ou saída do Arduino. Nesse formato eu consigo, a partir desse fio que está conectado à entrada, verificar aqui dentro da programação do Arduino o que está sendo enviado por esse componente. Eu posso tanto enviar uma informação para ele, seja para ativar um LED ou ligar um motor, ou receber uma informação desse componente, que pode ser a distância, a proximidade que tem o objeto, ou por exemplo se um botão foi pressionado ou não. Todos os componentes que a gente utiliza na elaboração dos projetos, eles já vêm num padrão que permite o perfeito encaixe nas protoboards, como a gente pode ver, um LED, Então ele permite conectar e através desses pares, dessas faixas horizontais e verticais, a gente consegue conectar com fios as entradas e as saídas do Arduino para permitir a construção dos nossos projetos, ok? Bem, depois dos projetos prontos, esses projetos podem sim virar circuitos eletrônicos impressos em escala, E tudo parte de um projeto inicial que foi elaborado provavelmente em uma protoboard como essa. Bem, a protoboard, como que ela se divide para poder permitir a construção dos projetos, A protoboard ela se divide da seguinte forma: as faixas horizontais, a gente tem um exemplo aqui que a gente tem essa faixa horizontal da esquerda, da parte superior, ela toda conectada. Então, se a gente energizar qualquer um desses pontos com uma voltagem de 5, por exemplo, volts, todos os elementos dessa trilha vão ficar energizados com a mesma voltagem. É importante a gente notar que eu energizando essa voltagem nessa trilha, eu não vou afetar, por exemplo, essa trilha de baixo. Eu posso, por exemplo, colocar um GND embaixo, um neutro, e colocar 5 volts em cima e conectar vários componentes a ambas as trilhas para poder aproveitar para conectar todos os componentes da nossa placa. Outra informação importante é que numa placa que é desse tamanho, por exemplo, ela normalmente é dividida em duas partes. E a segunda parte é essa daqui, a do lado direito, que não está conectado com a parte do lado esquerdo. Por isso que a gente pode ver que aqui na nossa protoboard a gente tem uma divisão que divide mais ou menos a protoboard ao meio. Então a trilha da esquerda não está conectada à nossa trilha da direita, ok? Outra informação importante para a gente entender é que a mesma estrutura que a gente tem na parte superior, a gente vai ter na parte inferior. Então ela se repete, vocês podem ver que ela só é invertida, E a gente vai analisar também as trilhas que são montadas verticalmente. Então todos esses pinos que a gente pode ver aí, que estão marcados em amarelo, eles são conectados. Então se eu energizo uma ponta ou se eu coloco um componente, eu posso colocar um componente ou um fio, por exemplo, ligado ao Arduino em qualquer uma dessas pontas, que eu vou estar como se eu estivesse soldando aquele componente àquela entrada do Arduino, beleza? A mesma coisa vai acontecer para os outros demais pontos, Aqui uma informação importante: o fato daqui eu ter a conexão entre os pinos não se repete na parte de baixo.
a parte de cima ela é um espelho da de baixo, então é uma repetição, mas não estão conectados a parte de cima com a parte de baixo. A gente tem uma segunda parte da protoboard, que é a parte de baixo, que a gente utiliza ela também para fazer a conexão, por exemplo, de um LED a um resistor e assim por diante. Beleza, gente? Bem, aqui a gente tem um exemplo de um projeto montado no Arduino e a gente vai entender como que esse projeto ele utiliza a protoboard para poder conectar os componentes à porta do Arduino. Primeiramente, a gente tem aqui esse fio preto que ficou marcado com essa seta. Essa seta indica que esse fio está conectado no GND e aquela trilha. Então toda essa trilha aqui, ó, que está marcada, ela está energizada com GND. Então automaticamente, né, ela está toda com neutro. Então qualquer fio que eu conecto nessa trilha vai estar conectada com neutro. Dessa maneira, esse fio preto que está conectado nessa trilha, ele conecta aquela perna esquerda do LED ao nosso fio GND, ao nosso GND do Arduino. Então a gente está conectando o GND a essa perna esquerda do Arduino, através dessa trilha vertical aqui, ok? E aqui a gente tem o fio que está ligado diretamente no pino 12 do Arduino, né? Que fornece uma voltagem de 5 volts. Esse pino ele está ligado a um resistor que vai proporcionar uma resistência à carga e vai passar a voltagem correta para o Arduino, né? Através desse resistor aqui, que tem conectado na perna direita do Arduino. Então, quando a gente energizar, esse cara vai acender. Ok, pessoal? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham entendido as funcionalidades da nossa protoboard e a gente se vê na próxima aula. Forte abraço!